Glória a Deus. Boa noite, Poema. Quem está feliz, dê um glória a Deus, uma salva de palmas e glorifica o Senhor aí, bem forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, eu e minha esposa estamos muito felizes de receber esse convite, e não apenas disso, mas de passar um tempo maravilhoso com seus pastores e conhecer o coração deles. Meu Deus do céu, gente, fica próximo deles, pelo amor de Deus. O que é isso? Meu Deus, quem aqui ainda não teve esse tempo com ele, levanta a mãozinha assim, faz assim: pastor, minha vez, hein? Chega nele e fala assim: minha vez. Meu Deus, como nós saímos edificados daquela casa, foi muito bom, muito bom. Estão percebendo que eu estou ficando um pouco sem voz, né? Então, vocês vão ter que se esforçar um pouquinho para me escutar se de repente a minha voz falhar, porque vocês perceberam que a do mineiro falhou aqui, né? Então não é só culpa minha não, né? Perceberam, né? Gente, como eu tinha dito hoje de manhã, até sexta-feira passada, a Leilane me perguntou o seguinte, ela me disse assim: você já tem a palavra? Eu disse: Lei, não tenho. E eu continuei orando e buscando a Jesus, né? Falando: Senhor, o Senhor sabe que o Senhor vai trazer, eu não sei. E aí ontem nós tivemos tantas mesas, tantas pessoas, conversamos com tantas pessoas. Aí ontem no final da noite ela me perguntou: você já tem a palavra? Eu falei assim: eu tenho um sinal de uma palavra, eu tenho uma indicação de Jesus sobre uma palavra. E aí a gente chegou em casa por volta de 00:30, não tenho certeza, e eu terminei essa palavra, era às 2h, porque eu falei assim: Senhor, só faz o que o Senhor tem que fazer. Então deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho algo garantido para você, o que será ministrado aqui hoje, será especificamente para você, meu irmão, amém? Então não adianta você olhar para o teu irmão e falar assim: você está ouvindo? Isso aqui é para você, ó. Tá ok? Nós estamos proibidos de pensar dessa forma, amém, queridos? Eu quero pedir a você, por favor, que abra a tua Bíblia, ou ligue o seu celular, por favor, e vá até o livro de Mateus, no capítulo 16, é um texto muito conhecido, tá bom? É um texto bastante conhecido. Mateus capítulo 16, nós vamos começar a ler a partir do verso 13, Mateus 16, 13, eu quero fazer aquilo que a gente fazia antes, que era muito legalzinho, muito engraçado, eu achava graça demais nisso. Quem já achou, dê um glória a Deus bem forte. Quem não achou, fala misericórdia. Ah, temos aí, vamos lá, eu te espero. É engraçadinho essas coisinhas, né? A gente fala e a gente acha legal. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles lhes disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Vamos dar um tempo aqui. É engraçado que Jesus, ele chega aos seus discípulos, aqueles que andam com ele, que estão ouvindo a mensagem dele, e ele pergunta: o que eles estão dizendo sobre mim? Quem que eles estão pensando que eu sou? Porque vamos falar a real, essa galera, ela está andando comigo, ela está vendo os meus milagres, ela está vendo o que eu estou fazendo, ela está vendo eu operando, ela está vendo eu ir de lugar em lugar, de estado em estado, de cidade em cidade, ela está vendo eu operando milagres, operando maravilhas, ela está vendo se cumprindo as profecias sobre a minha vida, ela está vendo tudo isso, mas o que elas estão dizendo? E aí os discípulos olham e dão um feedback para Jesus: olha, estão dizendo o seguinte, uns estão dizendo que você é Elias, João Batista, Jeremias, ou alguns dos profetas, ou seja, eu não sei nem qual o nome, ou como que eu vou te igualar a eles, mas elas estão dizendo isso. E aí, com esse feedback, Jesus olha para eles, que andam com ele, que estão na intimidade dele, e Jesus pergunta assim, e disse-lhes: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Queridos, essa pergunta, ela repercute desde a época de Jesus até a nossa época.
Jesus fez essa pergunta para os discípulos, e nessa noite Jesus está fazendo essa pergunta para você: quem você diz que eu sou? Quem que você pensa que eu sou? Porque você sabe pela palavra que eu curo, você sabe pela palavra que eu liberto, você sabe que eu batizo, você sabe que eu opero milagres e maravilhas, você sabe que eu sou aquele que haveria de vir, que iria salvar o mundo, você sabe, mas vamos lá, para você, quem eu sou? Porque muitos de nós, infelizmente, temos a consciência de que Jesus ainda é aquele que está pregado no madeiro. Infelizmente, para muitos de nós que somos chamados como igreja dele, ainda temos a visão de Jesus como aquele que ainda está lá pregado, que ainda não pode fazer nada. Porque culturalmente nos foi passado, desde que o cristianismo veio realmente a ser uma religião predominante, de que Jesus é aquele cara que está tristinho ainda pregado numa cruz. E é engraçado que quando a gente vê aquele cara ainda pregado numa cruz, você fica com dó, porque você olha e fala assim, tadinho dele. Eu tinha esse pensamento. Quando eu olhava aquele cara na cruz, com sangue, cortado à direita, eu olhava e falava assim, tadinho. Eu diminuía o meu Cristo. Eu via ele lá na cruz, com aquela carinha, né, tristinha assim, ó. E eu ficava incomodado com aquilo, e eu te respondo por quê? Porque eu conheço a palavra, aquilo me incomodava, porque a palavra de Deus diz que aquele Jesus que foi crucificado, que morreu por nós, que padeceu por nós, que foi humilhado por nós, esse Jesus não apenas sofreu por nós, mas ele ressuscitou também por nós, mas a imagem que eu tinha ainda era dele, daquele jeito. E muitos da igreja estão com esse tipo de pensamento, e ainda acham que Jesus é aquele cara. E é a mesma coisa que os discípulos estão dando como feedback para Jesus. Quem que eles estão dizendo? Estão dizendo que o Senhor é como João Batista, morreu. Como Elias, morreu. Como Jeremias, morreu. Ou alguns dos profetas, ou seja, o Senhor veio, o Senhor vai fazer e tal, mas também vai padecer e vai acabar. Mas de repente Jesus olha para quem anda com ele, para quem tem intimidade com ele, Jesus diz assim, e para vocês, quem que eu sou? Se Jesus estivesse aqui exatamente agora, e se manifestasse aqui exatamente agora, e perguntasse isso para vocês, quem você diz que eu sou, qual seria a sua resposta? Então deixa eu te dar uma mensagem. Ele está aqui agora, ele está aqui exatamente agora, e nesse momento ele faz essa pergunta: quem eu sou para você? E aí de repente nós temos um discípulo, que se levanta, e esse discípulo ele diz assim, então Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já não é mais como os outros, já não é mais como os outros que estavam tendo aquela revelação passada, mas agora quem anda com ele, tem uma revelação de quem ele é. E eu não quero me firmar aqui sobre a palavra de quem é Pedro, Pedro era pedra, não, Pedro não era, eu não quero me firmar nisso, mas agora tem algo que nós precisamos saber. Pedro, quando olha para ele, ele diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu reconheço quem o Senhor é. E olha o que diz a palavra no decorrer, ele diz assim, e Jesus respondendo disse, ou seja, uma resposta de Jesus sobre a revelação que Pedro tinha dele. Levanta, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor sempre trará uma resposta para as suas perguntas, sempre. Então a pergunta é, o que você tem falado com Ele, ou sobre Ele? E a palavra de Deus diz que
E Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque você não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mas eu não quero me ater a isso que Jesus falou para ele. Mas eu quero me ater a uma coisa muito importante que aconteceu aqui. No momento em que Pedro enxerga realmente quem ele é, Pedro recebe uma resposta dele de quem Pedro é. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Pedro, porque você entendeu quem eu sou. E nós temos muitas vezes esse padrão de não entendermos quem Ele é. E se nós não sabemos quem Ele é, nós não podemos usufruir de tudo que Ele tem. Porque todos nós buscamos sobre a nossa necessidade. Muitos de nós nos achegamos a Jesus por causa de uma cura, porque sabemos que Ele cura. Então nós procuramos algo, por quê? Porque algum tipo de enfermidade abateu o meu coração, abateu alguém da minha família, então eu sei que Jesus cura e eu vou buscá-lo pela cura. E de repente houve um problema no casamento, e você percebe, moça, meu Deus, o meu casamento começou a ser detonado, eu preciso procurar uma resposta, e aí você entende que o Senhor restaura a vida, restaura famílias, restaura casamento, e você vai procurar o Senhor para quê? Para que haja uma restauração sobre aquilo. Então nós sempre procuramos a Jesus por uma necessidade. Mas essa pergunta de Jesus para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Ela está revelando o coração deles para perguntar, vocês realmente sabem quem eu sou? Ou vocês só sabem o que eu posso fazer? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está disponível, disposto para uma intimidade com você, para uma intimidade verdadeira com você. Mas a pergunta é, você quer isso? Você quer exatamente, a tua necessidade é por Ele, você clama por Ele, o seu desejo é estar com Ele? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para a igreja atual. Você sabe quem eu sou? Você quer relacionamento comigo? Você quer viver comigo? Ou você só está procurando aquilo que eu posso fazer? Eu posso fazer e eu vou fazer, mas eu quero intimidade com você. Aleluia! Quando nós entendemos quem Ele é, então nós entendemos quem nós somos nele. Muitos de nós estamos padecendo por situações porque não estamos compreendendo quem Ele é na nossa vida. Muitos de nós estamos andando por caminhos tortuosos porque ainda não recebemos dele uma revelação, ainda não entendemos quem Ele é. E esse é o grande problema, meu amigo. Nós buscamos um Jesus que nós não estamos conhecendo. A palavra do Senhor diz que um homem chamado Jó disse assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te contemplando. E esse é o nível da intimidade que Ele quer ter com você. Esse é o nível do relacionamento que Ele quer ter com você. Senhor, já não é mais pelo que o Senhor faz, porque eu sei o que o Senhor faz, mas é por quem o Senhor é. E quando nós entendemos isso, então nós andamos diante de uma revelação que Ele tem sobre nossa vida. Então nós não somos uma igreja morna, nós não somos mais uma igreja qualquer, mas então nós nos tornamos uma revelação do céu sobre a terra, uma igreja que compreende, uma igreja que vive, que entende a verdade de Cristo Jesus. O desafio para nós hoje como igreja é entender quem Ele é receber quem Ele é ter intimidade com Ele.
Eu quero ler para você alguns textos, que eu quero que esses textos mexam com a sua vida, meu irmão. Em Marcos capítulo 5, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Em João capítulo 5, Jesus curou o homem no tanque de Betesda. Em João capítulo 4, Jesus confronta a religiosidade de uma mulher samaritana. Em João 11 também, Jesus ressuscita o Lázaro. E nesse mesmo texto ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No livro de Atos, no capítulo 9, Jesus chama o perseguidor de Saulo e o transforma em um dos discípulos que sofreria por amor ao evangelho. Deixa eu te falar uma coisa: esse Jesus que curou, que ressuscitou, que transformou, é Ele que está aqui nessa noite. Ele não é alguém qualquer, Ele não é um Deus qualquer, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é aquele que pode todas as coisas, Ele é aquele que transforma vidas, que transforma situações, porque Ele é Jesus, Ele é Jesus. Aleluia! Então, quando alguém entende essa revelação e entende quem Ele é, então nós podemos andar no sobrenatural, porque já não há mais impossível aquele que crê no seu nome. Mas a pergunta é: existem filhos de Deus aqui nessa noite? Existem filhos de Deus aqui nessa noite? Aleluia, meu irmão! Quando a palavra de Deus fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, deixa eu te falar uma coisa: essa cidade está gemendo para que você se manifeste como aquele que é um filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele não é alguém qualquer, Ele não é um homem qualquer, Ele não é um Deus qualquer, Ele é Jesus de Nazaré, é Ele que ressuscita mortos. Aleluia! Então não há impossível aquele que crê. O que você está passando hoje? O que você tem hoje que você diz: Senhor, isso aqui eu não consigo, isso aqui não está mais no meu nível, isso aqui, Senhor Jesus, já me abate. Querido, em nome do Senhor Jesus, se levanta hoje, começa a clamar o nome dEle, se levanta hoje, começa a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, e você vai ver hoje o que Ele fará na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu sempre ouvi que Jesus cura, sempre me falaram que Jesus curava, e eu li na Bíblia que Jesus curava. Mas alguns anos, há 4 anos atrás, eu tive um problema de saúde. Eu não consigo nem te falar o que era, porque a medicina não conseguiu descobrir. Eu fiquei muito mal, minhas plaquetas abaixaram, meu rim entrou em crise, fígado entrou em crise, me arrancaram sangue 5 vezes para tentar descobrir o que era, ninguém sabia, levaram para laboratório e ninguém descobria. Fizeram teste de dengue, zika, chikungunya, fizeram teste de hepatite, fizeram uma série de testes e ninguém descobriu o que eu tinha. E eu estava lá sentado naquela mesa do hospital, e naquele dia eu comecei a apagar. Eu comecei a olhar situações assim, e eu enxergava só mais uma agulha arrancando sangue, a outra com um outro medicamento na veia. E eu estava lá naquela cadeira, e eu já estava olhando, falando assim: Senhor, eu sei para onde eu vou, eu não tenho medo, Jesus, eu não tenho. Se o Senhor disser é agora, é agora. Deus, mas eu sei que o Senhor é um Deus que cura, porque a tua palavra diz. Deus, eu só posso crer nisso. E eu me lembro que a Leilane estava grávida do Benjamin, hoje ele tem 3 anos, do nosso filho. E eu lá naquela cadeira, eu só falei uma oração ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, por favor, só me deixa ver o meu filho. E depois que eu ver o meu filho, o Senhor pode me levar, não tem problema. Eu sei, eu tenho confiança no Senhor. E eu me lembro que depois que eu fiz essa oração, eu apaguei na cadeira. Eu não vi mais nada. Eu só me lembro depois de abrir os olhos bem devagar, e a minha esposa na minha frente, olhando para mim e falando: Dani, bateram em mim: Dani, você está com fome? Eu estava dopado na cadeira assim, olhando para ela. E sabe o que aconteceu? Após aquele dia, eu simplesmente comecei a melhorar.
E eu fui melhorando e melhorando, e continuei fazendo teste, continuei fazendo exame, eu fui melhorando. Fui na Inefro, fizeram um teste, fui melhorando. Até o dia que a doutora, eu sentei com ela, falei, doutora, maravilha, glória a Deus, eu estou bem agora, mas o que aconteceu? Ela virou e falou assim, não há explicação na medicina para o que aconteceu. O que nós sabemos é que você estava muito ruim, o seu fígado estava parando, o seu rim não funcionava mais, mas agora você está bem, o seu fígado está se recuperando. Eu olhei aquela situação e eu só pude falar assim, Senhor, muito obrigado, porque embora a medicina não saiba o que aconteceu, eu sei o Deus que estava naquela cadeira falando para mim, eu posso. Aleluia. Você entende isso? Cara, quando você coloca o teu coração diante de Deus, quando você faz essa oração e você fala, Senhor, eu só quero te conhecer, então você só escuta uma voz dizendo, eu posso. Então não é mais uma religiosidade, não é só mais uma religião, mas é uma essência pura de uma palavra verdadeira, manifesta sobre um povo que clama. Então nós não estamos aqui simplesmente porque queremos um culto de domingo maravilhoso e bom, como foi o louvor, e foi tudo maravilhoso, e foi os anjos cantando e tocando conosco. Não, nós queremos realmente ser uma igreja viva, nós queremos ser realmente uma igreja que toca, que transforma e que manifesta o reino de Deus sobre a terra. É sobre isso. Não é sobre ter uma boa placa, uma boa igreja, não. É sobre ser a igreja que o Senhor chamou para esse tempo. Você entendeu isso, meu irmão? Cada um de nós entendemos que essa igreja existe, que essa igreja é viva e que essa igreja está nesse lugar. Então Pindamonhangaba não vai mais ser a mesma, porque desse lugar surgirão rios de água viva, desse lugar fluirá a unção do céu, o poder do céu. Então famílias, bairros, e essa cidade será tocada por algo que ela nunca experimentou. Aleluias! Quantos aqui oram por pelo menos uma pessoa aí? Levanta sua mão, quero ver você. Você tem orado por pelo menos uma pessoa? Então agora nesse momento, por favor, levanta sua mão. Coloca o nome dessa pessoa diante do Senhor agora. Fala, Senhor, é uma causa onde mesmo eu, ó Deus, é quase que impossível, Pai, porque as coisas que estão acontecendo, Deus, muitas vezes nem mesmo eu consigo mais falar, Deus, mas eu creio no poder do Senhor e na sua autoridade, e eu sei que o Senhor pode, e não só pode, mas eu creio que o Senhor vai. Pai, em nome de Jesus, escuta o meu clamor. Pai, em nome de Jesus, vai aonde essa pessoa está agora, e resgata essa pessoa, transforma essa pessoa, transforma esse casamento, faz essa cura, faz esse milagre, para que o teu nome nesse lugar seja conhecido e exaltado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, meu Deus do céu. Nossa, eu vou perguntar aqui porque eu preciso, quantos aqui são filhos de Deus? Não, você não é, porque você tinha levantado, você já tinha glorificado, você já tinha falado, eu sou, porque eu entendo quem é meu pai. Você ainda não entendeu? Então vamos fazer de conta que nada aconteceu. Deixa eu rebobinar a fita. E agora vai de novo. Quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia! Eu sou, porque eu fui chamado, comprado por um alto preço. Eu sou porque eu reconheço o que Ele fez por mim. Aleluia! Essa história você conhece, ela é bem conhecida. Quem se lembra de... Tem até uma musiquinha, né? Pedro, Tiago, João num barquinho. Quem conhece essa história? Estavam os discípulos lá no barquinho, a tempestade vindo, batendo sobre o barco. E Jesus não estava mais ali. Cadê o cara, mano? Deixou a gente aqui sozinho. Eu não acredito que ele ficou na praia. E de repente, quem que eles veem andando sobre as águas? Quem?
Não, a palavra diz um fantasma. Não é? É o que diz a palavra. De repente os discípulos dele olham aquilo e falam assim: um fantasma. Claro que naquela época não existia a música dos, como é que é o nome dos azulzinhos lá? Que canta, não, acho que não é eles não, que canta lá, 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 lá. Smurf, é os Smurf, né? Esse mesmo. Eu acho que Jesus, no meio daquela tempestade, batendo, ele veio assim, lá, 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 lá. E veio a tempestade e batia de um lado ao outro. E os discípulos olham aquilo e eles dizem assim: é um fantasma. Porque fantasma vem para amedrontar a gente, é ou não é? Mentira, fantasmas não existem. Mas vamos dizer que existia, tá? Mas a palavra de Deus diz que de repente eles olham e eles falam assim: é um fantasma, e eles ficaram atemorizados. E a palavra de Deus diz que ali no meio daquela tempestade, Jesus estava andando e Jesus fala assim: não temas, sou eu. E aí o que acontece? O Pedrão, que teve essa revelação de quem é Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse mesmo cara olha para Jesus e fala assim: se é o Senhor mesmo, então me manda ir ter contigo. Jesus olhou para Pedro e falou assim: não vem não, porque senão você vai afundar. Foi isso que aconteceu na palavra? O que Jesus disse? Uma palavrinha muito rápida. Exatamente. Pedrão olha naquelas circunstâncias e fala assim: se é o Senhor mesmo e não é um fantasma, me manda que eu vá até o Senhor. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você acha que eu tenho medo de desafio humano? Eu sei quem eu sou. Uou! Meu Deus! Aleluia! Senhor Jesus, será que o Senhor pode fazer isso na minha casa? Cara, cuidado com a oração que você faz para Jesus, irmão, porque de repente Ele pode resolver responder sua oração. E quantos querem ter uma oração respondida por Ele aqui? Ih, cuidado. Olha o que Ele disse para Pedro: Pedro, vem. Em outras palavras na nossa língua agora: Pedro, só vem. Pedro lança o desafio para ele, batendo água, e ele lá: se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. Desafio com Jesus. Jesus, Pedro, vem, desafio para Pedro. E agora? Tem uma música assim, né? Eu vou andar no mar da Galileia. É antigo, não deve ser do seu tempo, irmão. Eu já tenho. Você não vai lembrar mesmo. Mas eu lembro. Olha aqui, olha aqui. Aí de repente Pedro coloca o primeiro pé, o segundo pé, e aí ele começa a andar. Mas eu não quero falar dessa palavra porque você já conhece. Mas olha o que diz a palavra. Pedro lança um desafio para Jesus, e esse é o nosso desafio. Quantas vezes você já falou para Jesus: eu quero te conhecer? E sabe qual é a resposta dele? Vem. Só vem. Quantas vezes você falou: Jesus, não me deixa nesse ambiente, por favor, me leva além. Aí Jesus só olhou para você e falou assim: vem. Só que você precisa vir. Você entendeu isso? Quantas vezes essa igreja falou: Senhor, eu quero te conhecer, e a resposta dele para essa igreja é: vem, só vem. Porque quando você entender quem eu sou, meu irmão, você no seu primeiro pé na água vai perceber que você pode andar no sobrenatural, quando você está sendo direcionado por mim. Então o meu poder vai se manifestar na sua fraqueza, então quem eu sou vai se manifestar em você, de maneira que você vai viver aquilo que você sempre sonhou, porque o seu sonho vai ser estar comigo e me conhecer. Então eu serei achado de vós, diz o Senhor, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Aleluias!
Aleluias! Igreja, vem, só vem. Então eu te faço mais uma vez essa pergunta: quantos aqui têm orado por algo ao Senhor? Levanta a sua mãozinha e fala assim: eu, Jesus. Fala assim: eu tenho orado ao Senhor. E a resposta dele para você é: vem, vem comigo, só vem comigo, porque eu vou te mostrar quem eu sou. E quando eu te mostrar quem eu sou, então você nunca mais vai ser o mesmo. Quando eu te mostrar quem eu sou, então a palavra do Senhor, como diz aquela canção, não vai haver ferrolhos. Em nome do Senhor Jesus, quando você entender quem eu sou, então a cura estará disponível a você, porque essa é minha vontade. Então você vai perceber que você vai poder andar por lugares profetizando aquilo que o Senhor coloca sobre o seu coração. Então você vai perceber que com Ele, em nome de Jesus, você estará seguro. Você vai perceber que com Ele a tua vida estará segura. Você vai perceber que com Ele, em nome do Senhor Jesus, é muito melhor do que sem Ele. Mas quando Ele não for só mais um fantasma, quando Ele não for só mais um profeta, quando Ele não for só mais um Elias, João Batista, Jeremias, mas quando Ele realmente for a necessidade do seu coração. E nessa noite, não sou eu, mas é Ele que te chama. É Ele que está dizendo para você: vem, porque eu quero me revelar a você. É lindo a gente olhar daqui de cima e ver que, sabe, algumas pessoas já estão chorando. Isso é lindo. Porque nós começamos a compreender quem Ele é, queridos. Nós começamos a compreender o que Ele é, quem Ele é para nós. Para onde eu irei, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida? Quem é Deus como o nosso Deus, poderoso para nos salvar? Você entendeu isso, querido? Tudo isso fala a teu respeito, quando você entende quem Ele é. E é para esse nível de intimidade, é para esse nível de intimidade que Ele está te chamando. Não é apenas para saber ou ouvir falar, não. É para estar com Ele, na intimidade dEle, é isso que Ele quer contigo. Deixa eu te falar uma coisa, você pode, eu disse isso hoje de manhã, essa igreja, eu acho que eu vim de um lugar onde tudo era um padrão maravilhoso, os pastores eram maravilhosos e tal, mas essa igreja, a gente tem tanta gente problemática, a gente tem tanta gente que saiu de clínica de recuperação, a gente tem tanta gente com problema, mas que de repente Jesus olhou e falou assim: cara, só me conhece porque eu tenho algo para você. Cara, só me conhece, você vai ver o que eu vou fazer com você. Então essas pessoas hoje são pastores, são missionários, essas pessoas hoje são pessoas que pagam a vida em Cristo, que vivem uma vida com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, igreja, o Senhor está te chamando hoje para um relacionamento íntimo com Ele. O Senhor está te chamando hoje para sair da sua mesmice, para achar que você, não, deixa eu te falar uma coisa, Deus está nesse lugar e Jesus não importa, em nome de Jesus não importa, aquilo que eu vivi ontem é hoje, Ele me chama hoje, o tempo é hoje, é agora, na presença dEle. Ora, Baxandaramanás, aleluias, aleluias, oh, meu Deus, aleluias, meu Deus. Irmão, não fica com vontade mas eu estou com vontade, o que as pessoas vão pensar de mim agora? Faz igual essas pessoas que já estão se entregando aí. Se você quiser chorar, chora, meu irmão. Se você quiser dar um glória a Deus, você dá, meu irmão. Deixa o Espírito falar ao teu coração aquilo que Ele já está revelando a você, aquilo que você um dia procurou lá atrás. Ele está dizendo hoje: vem e vem ver quem eu sou, vem ver a minha história, mas apenas não fique sabendo quem eu sou, mas toma posse de mim. Eu quero ter intimidade com você, eu quero ter comunhão com você, eu quero levar uma vida com você. Aleluias. Você entende isso? Isso aqui não é uma reunião de pessoas legais, não, porque todos vocês são muito legais. Não, alguns não.
Mas aos olhos de Jesus todos somos, e alguns também não. Alguns de nós, Jesus olha e fala assim: cara, é só pela minha misericórdia. Mas ora baixando a lamanás. Mas sabe o que é mais legal? É que você ainda está no engano de achar que você separou esse tempo para estar aqui hoje. Você ainda acha: eu vou sair da minha casa no domingo para dar esse tempo para Jesus hoje. Você acha isso, mas a palavra de Deus, oh aleluias, a palavra de Deus, ela diz assim: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você, e eu chamei você, e eu designei você, para que você vá e dê fruto, e que o seu fruto permaneça. Significa que você está aqui hoje porque Ele quis que você estivesse. E se Ele quis que você estivesse, é porque é para você ouvir essa mensagem. E se é para você ouvir essa mensagem, então nessa noite Ele está dizendo para você: vem ter intimidade comigo, vem viver comigo, vem viver uma nova história comigo, vem ver quem eu sou, vem experimentar, não só experimentar, mas vem viver do que eu tenho para você. Eu sou Deus, sou eu que curo, sou eu que transformo. Sim, você está no lugar certo, não é um erro, fui eu que te chamei para esse lugar hoje. Meu Deus, uou, você não é fruto do acaso, oh Jesus, eu não sei o que aconteceu com a tua história, eu sinceramente não sei o quanto você foi abalado, machucado, eu não sei, mas o que eu sei é que você está aqui hoje, e que Ele está te chamando para esse novo nível de intimidade com Ele, meu irmão. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Jesus, se coloque em pé por favor no seu lugar. Se coloque em pé, mas não, você não entendeu a palavra. Senta de novo, você não entendeu nada. Eu vou falar de novo. Quando eu falar se coloque em pé no seu lugar, então você vai celebrar, porque você entendeu hoje que você é um filho de Deus, chamado, escolhido, separado por Ele. Você vai entender hoje que o que passou, acabou, e que hoje começa algo novo dele na sua vida. Quando eu te chamar para levantar, você vai se levantar como uma nova pessoa que olha para a cruz, e não apenas para a cruz, mas que olha o Cristo ressuscitado, não apenas aquele que morreu, mas aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, com o propósito de te alcançar. Quando você se levantar, você vai se levantar como aquele que Ele chamou sobre a terra, para transformar essa geração. E talvez você diga isso: ah pastor, mas eu acho que essas coisas é para líderes, não meu querido, isso é para a igreja dele, é para você. Então em nome de Jesus, Filho de Deus, se levanta no seu lugar agora. Uou! Aleluias! Uou! Aleluia! A gente gosta de orar quando o louvor está lá em cima, né? Aí o ministro levanta e fala assim: agora todo mundo ora, e a galera vai ao chão, aleluia! Não é não? Parece que a gente precisa de uma motivação, não é não? Mas deixa eu te falar uma coisa: e quando não houver mais instrumentos de louvor, o que vai acontecer? Você ainda vai continuar dando glória? Você vai continuar levantando a voz e: Senhor, eu sempre te adorarei, porque é isso que eu sou um adorador do Senhor. Quando não houver mais símbolos sonoros, então só tua boca vai adorar, só tua boca vai se levantar e falar: Senhor, como eu pude viver tanto tempo longe da sua presença. Essa foi a oração que eu fiz um dia. Quando não houver mais canções tocadas em um púlpito, quando a igreja realmente estiver sendo perseguida, como vai estar teu coração? Eu sei onde estará meu coração,
o meu coração vai estar nas mãos daquele que me chamou, o meu coração vai estar nas mãos daquele que é o meu Senhor, que é o meu Salvador. Então agora, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua mão e começa a adorar a Ele, comece a adorar isso, não espera a canção não, comece a adorar isso,